Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Gente, o videocast da LG Lugar de Gente. E hoje nós vamos falar sobre um tema que não deixa de estar nas rodas de conversa do RH. Eu sou a Daniela Vasconcelos, gerente de estratégia e excelência do cliente na LG Lugar de Gente. Sou uma mulher branca, cabelo claro, né? Depois dos 40 todo mundo fica com cabelo claro. Estou com uma blusa azul de malha. Atrás tem um painel azul com as cores da LG. Estou muito bem acompanhada. Afinal, vamos falar do desafio de IA no RH. Vamos também comentar sobre como automatizar os processos sem perder a empatia, aquele lado humano. Quais riscos e oportunidades que essa tecnologia traz? E qual é o papel do RH nessa transformação? Afinal, o RH é o coração da organização. Somos modelos e exemplo. Estou muito bem acompanhada aqui hoje com Marcelo Porto, diretor de produtos, inovação e IA da LG, Elaine Monteiro, diretora corporativa de Gente e Gestão da MV Sistemas. Muito obrigada, sejam bem-vindos. Peço que vocês se apresentem para o nosso público. Okay. Obrigada, sou diretora corporativa da MV, trabalho lá há 11 anos e venho construindo essa história dentro da companhia, falando da grade de pessoas, né? E falando de mim, né? Sou uma mulher branca também, tenho cabelos claros e estou trajando um vestido caramelo e é um prazer também estar aqui, podendo contribuir de uma forma tão rica de um tema que eu gosto tanto, que é falar sobre inteligência artificial nas instituições e mais especificamente no RH. Olá, sou Marcelo Porto, diretor de tecnologia, inovação e IA na LG. Sou uma pessoa branca, estou vestido de camisa azul, calça preta. Para mim é um prazer estar aqui. Acho que esse é o meu 25º Conar, então já são muitos anos aí trabalhando com tecnologia para RH e hoje é um tema muito interessante, que é IA, que a gente vai explorar bastante aqui. Obrigado pelo convite. Vocês viram que eu não estou, mentindo, muito bem acompanhada, né, gente? Olha, Marcelo, para começar essa conversa, já que você tem tanta experiência e bagagem, a gente recebeu um tsunami de informações. É IA generativa, IA preditiva, às vezes até um bug na cabeça do RH. Conta pra gente a diferença desses conceitos. Explica um pouquinho, vamos começar do começo. Boa pergunta. Bom, eu sinto que faço muitas palestras, participo muito com os clientes e o RH hoje está pressionado pelo conselho, pelo CEO de a inteligência artificial é o assunto do momento e vocês, enquanto RH, precisam trazer novidades, precisam trazer isso e eu percebo uma certa aflição do RH em relação a isso. Como que eu vou usar, o que eu vou fazer exatamente? Muitos estão partindo para tecnologia por tecnologia, pela pressão que sofrem e a ideia aqui é trazer muito mais como que a gente pode usar isso na prática. Hoje estamos aqui com a LG, com uma série de novidades, vamos falar um pouco mais delas aqui, mas tentando transformar de maneira simples, são agentes de inteligência artificial que vão ajudar as pessoas. Então, vou definir um agente. O pessoal fala, mas o que é um agente de inteligência artificial? O que é isso? Um agente basicamente se você fala para um sistema de computação, ele entende e executa a ação que você fez, isso é um agente. Então, se você fala assim, liga para minha filha, tem um agente que é a Siri que liga. Se você fala assim, eu quero ir para o aeroporto, tem um agente que o GPS que liga. Muito provavelmente, talvez vocês não tenham aí um agente que você chega lá no RH e diz, processa minha folha de pagamento. Então, não existe um agente de IA que faça aquilo. Então, agentes de forma simples são tecnologias que vão executar uma ação simplesmente eu dizendo o que eu quero que seja executado e não necessariamente como eu quero que aquela ação seja executada. A gente vai explorar um pouco mais, dando exemplos práticos aí ao longo desse evento aqui. Muito bom. Nós estamos ao vivo, gente, do Conar. Nada melhor do que agora ouvir o RH. Elaine, você poderia compartilhar exemplos, de IA que você vê assim, que o RH vem aplicando? Como funciona assim, essa adoção de uma tecnologia tão disruptiva no dia a dia de uma área que inicialmente era uma área muito focada em pessoas e agora veio a tecnologia para dar uma bagunçada na cabeça desse público? Conta pra gente, traz aí a sua experiência.
Então, é bem desafiador falar sobre o tema, mas é um tema assim que, para mim, foi um divisor de águas quando isso saiu da teoria e foi para a prática, né? Então, no dia a dia, sim, a gente já aplica bastante na empresa que eu trabalho. Eu venho provocando muito meu time para trabalhar com essas tecnologias. Antes a gente começou nas automações, aí nos chatbots lá, mas agora a gente está numa outra fase e hoje a gente já aplica. Hoje a gente aplica muito nos processos seletivos para trabalhar desenho de perfil, para trabalhar, criar os shortlists. Então isso é algo que a gente já vem trabalhando no dia a dia. Inclusive, na área de remuneração lá da empresa, os perfis a gente também já desenha com a ajuda da inteligência artificial. Ela vem sim para ajudar, ela traz muitas visibilidades e muitas possibilidades. Inclusive, quando o Roberto falou sobre a LG já está aplicando isso também no dia a dia, esse ano a gente teve uma excelente experiência que a gente fala de avaliação de desempenho, porque tem embarcado lá a inteligência artificial e isso foi muito bom, ajudou bastante os líderes, me ajudou bastante na conclusão do ciclo, porque ajudou eles no momento de redesenhar os feedbacks, no momento de criar o PDI. Então, assim, a inteligência artificial, ela está fazendo parte do nosso dia a dia e cada dia mais a gente vem incluindo ela nos nossos processos. Eu acho que esse item que você falou agora é um gancho para a minha próxima abordagem. Né? A gente fala muito sobre os ganhos da IA, que vai trazer ganho de produtividade, né? Ganho de engajamento, mas será que não tem efeitos colaterais? Será que é só coisas boas? Né? Marcelo, quais são os benefícios assim, concretos que você enxerga que a IA pode trazer para o RH, para a liderança como um todo dentro das empresas? Além disso, qual que é esse tipo desse ganho? É de produtividade? É de experiência? Traz pra gente, em cima da sua experiência, esses exemplos palpáveis. A Elaine fez a provocação, trazendo de ter a IA na avaliação de competências. Eu usei, confesso que ajuda muito, gente. Sim. Na hora que a gente vai colocar os fatos e dados, a gente já desgastava um tempo para ver se estava bem escrito, se estava claro. Isso ajuda a gente. Mas aonde mais que você vê que está acontecendo e às vezes a gente não consegue nem perceber? Perfeito. Eu diria que a gente está no começo. Então a Elaine trouxe aqui alguns exemplos, descrição de cargo, avaliação de desempenho, montagem de PDI. Isso eu diria que é o que o pessoal tem usado, é o início do uso da IA, isso de certa forma, o matching do recrutamento e seleção, talvez esse seja o mais aplicável. Mas a gente já está começando a entrar numa nova era, onde nós vamos conseguir novos ganhos. Eu diria que basicamente em dois pilares principalmente. Um, no aumento da melhoria da experiência do colaborador. Então, a própria LG está agora com uma solução que traz isso, que é a Lígia, mas basicamente são uma série de agentes que ajudam a responder todas as perguntas do seu funcionário. Então, nós temos empresas aí que tem 10, 12 funcionários só para responder perguntas como: por que descontou R$200 do meu salário? Por que não pagou a hora extra que eu fiz? Ou seja, milhares de perguntas todos os dias. E aí o RH tem que ir lá, entrar na folha de pagamento, olhar, demora para responder. Então a gente vai ter um ganho não só de velocidade na resposta, como também na acuracidade. A inteligência vai ser capaz de desvendar melhor aqueles R$200 do que o próprio funcionário, que ela vai ter todas aquelas informações. Então, os ganhos são de produtividade, então, time de RH, ocorrência de abertura de chamado para funcionário, isso provavelmente está com seus dias contados. Isso vai ser de uma maneira muito natural, o funcionário dentro do seu WhatsApp, esse é o maior ganho, e depois expandindo para o próprio pessoal da folha de pagamento. Por mais que vocês achem que isso é coisa do futuro, isso é coisa do presente. Você vai chegar para o seu sistema e vai dizer para ele: fecha a minha folha de pagamento, faz todo o recolhimento de impostos e pode pagar os funcionários, e ela vai fazer tudo isso. Então é um ganho de produtividade exponencial que a gente deve presenciar de agora em diante, já com resultados concretos, como que a própria Elaine trouxe, mas isso tende a ter um exponencial muito maior na medida que a gente incorporar mais soluções de IA. Você está falando aqui, eu estou refletindo, né? Me coloco pensando aqui no dia a dia, né? E você até trouxe, não é uma coisa de futuro, é agora. Você falou aí da Lígia, né? Explica, deixa eu ver se eu entendi. Ela é como se fosse um headcount que eu fico aí sonhando em ter adicional.
que vai estar ali 24 horas e não tem passivo trabalhista, não tem TPM, não tira férias. Exatamente. E que conhece tudo da empresa Exato. para responder com empatia, na minha cultura. É isso que você está trazendo? É. Traz aí um pouquinho, explora um pouquinho mais de como que é esse meu colega virtual, esse RH que vai estar aqui comigo, né, meu parceiro aqui, para esse atendimento. Que eu vejo muito, e aí, Elaine, depois que o Marcelo trouxer, queria a sua opinião. Eu vejo muito que hoje o time de RH como um todo gasta um esforço muito grande nesse atendimento de dia a dia, de dúvidas, né, de ajudar o colaborador a entender ali o seu olerite, que desconto que é aquele, dúvidas de coisas que às vezes estão na política, mas ninguém gosta de ler política. Hoje em dia, o conversar e perguntar está mais fácil. Então, traz pra gente esses exemplos. E, Elaine, eu queria depois que você complementasse, assim, se de fato você enxerga de forma palpável o quanto você vê que isso vai economizar de tempo do RH, né? Porque hoje todos nós somos cobrados por isso, né? Como usar o nosso tempo com qualidade. Vou dar alguns exemplos. Nasceu meu filho, tira uma foto da certidão de nascimento, faço um upload no WhatsApp, ele já foi incluído no plano de saúde, já foi incluído na folha, simplesmente com uma foto que eu tirei da certidão de nascimento, ou se eu tirei certidão de casamento, ou fiz um ASO, tirei a foto do ASO, já subiu. Então, é um assistente que, na verdade, desburocratiza e atende, como ela falou, a Daniela falou, 24/7, de maneira conversacional. Então, ele não precisa, pode perguntar do jeito que ele quiser, na língua que ele quiser. Então, aqui nós temos empresas multinacionais. Então, ele pergunta em japonês, responde em japonês, pergunta em inglês, responde em inglês. Então, é muito mais do que um simples assistente, é um assistente multilíngua, inclusão de benefícios, emissão do recibo de pagamento, ajuda a fechar a folha de pagamento, enfim, uma série de serviços voltados ao colaborador inicialmente e com a perspectiva de também trazer essa produtividade para o time de RH. Quando a gente fala de um RH estratégico, que é o que sempre a gente é cobrado, né, como RH, a gente tem que ter tempo realmente de qualidade para lidar com os temas do dia a dia, a estratégia, ter tempo para pensar, ter tempo para criar. E hoje a gente entende que essas ações transacionais do dia a dia, né, que é uma olerite, que é uma dúvida no benefício, empresas que têm muitas convenções coletivas, isso é uma dor assim, para todo mundo. E ter isso sanado, isso vai melhorar demais, vai fazer com que o RH de fato realize seu papel, que é trabalhar de liderança, preparar a liderança, é preparar o desenvolvimento das pessoas, é olhar, né, outros viés do RH, que não é somente o transacional, a execução da atividade. A execução da atividade, ela passa a se tornar mais ágil e feita de uma forma mais automatizada e com humanização, porque provavelmente essa IA, ela vem com viés, não um viés tão frio, né, de um chatbot, sim, não, provavelmente ela vem sim com um viés humanizado para que o colaborador se sinta acolhido também nesses momentos, porque são perguntas, às vezes, que tem que ter uma empatia para responder. Então, para não tirar o humano do ser humano, essas inteligências embarcadas, elas também precisam vir com uma empatia, com um acolhimento, e a gente, do outro lado, como ponte, a gente acaba tendo um tempo de qualidade para trabalhar a nossa liderança, para desenvolver nossas pessoas, para pensar nas experiências dos nossos colaboradores, que isso é o papel mais importante hoje do RH. E quando eu falo de RH, eu estou falando do RH todo, porque quando a gente fala dessa parte também de administração de pessoal, eles são parceiros de negócio, eles são especialistas que também podem estar apoiando as lideranças, apoiando a estratégia, como os business partners fazem hoje naquelas empresas que trabalham nesse modelo. Então, quando a gente fala de RH hoje, todo mundo está na mesma caminhada. Então, todo mundo é parceiro de negócio e todo mundo pode apoiar nessa mudança. E, tendo tecnologias que possam ajudar, a gente vai ganhar muito em produtividade, muito em tempo e entregas muito mais estratégicas e de valor agregado para o colaborador. Muito bom. Isso é bem importante. Você trouxe aí na sua fala, Elaine, um assunto, uma palavrinha, que ela é muito importante quando a gente fala sobre pessoas, né? Que é a empatia. Eu acho que hoje um receio muito grande das organizações e principalmente do público de RH é como usar toda essa tecnologia
sem perder essa empatia. Porque a empatia aqui ela é o coração do nosso tema. Como trazer todos esses benefícios e manter essa empatia. Você trouxe alguns exemplos, mas para a gente trazer esse tema de uma forma bem transparente e clara aqui para a nossa plateia, quais são as dicas que você dá para criar fluxos, né, criar aí esses chatbots que possam trazer para a gente essa agilidade, mas que tenha sempre essa empatia e que tenha essa linguagem inclusiva, né, que seja acessível para todos, com a cultura da empresa, para que, de fato, quem esteja do outro lado, ache que é um colega que está atendendo. Eu acho que, como dica, assim, primeiramente, eu acho que precisa se ter a curiosidade de começar, dar o primeiro passo, tá? A gente sempre encontra, assim, como RH, dificuldade de olhar as coisas de uma forma mais objetiva. A gente vive muito num universo subjetivo. Eu venho de uma outra área, né? Eu sou uma contadora de formação, então eu sou muito envolvida em dados, em auditorias, então eu gosto muito de ver aquilo ali se materializando, entendeu? Pratique, porque só a teoria sem a prática, você também não consegue muita coisa. E uma outra dica bem importante, comecem pequeno, comecem pilotos, comecem inserindo dentro das áreas, pegue um processo crítico e redesenhe ele já usando inteligência artificial. É isso que eu pratico no dia a dia da empresa, né? Eu provoco o time, eu provoco a empresa para que a gente possa começar pequeno. São áreas, são núcleos onde a gente vai experimentando, porque existem milhares de inteligências artificiais hoje que ajudam em apresentações, ajudam em fluxos, ajudam em chatbots, ajudam em textos, entendeu? Então, qual é a melhor inteligência generativa para aquela demanda, para aquela atividade? Então, olhe, comecem pequeno, mas expandam e não dê um passo para trás, é dali para frente. Tenho curiosidade, né? Vamos experimentar, vamos abraçar o novo. Nessa linha, Marcelo, como que, na sua opinião, a IA ela pode ajudar os líderes a praticar uma escuta mais ativa, a tomar decisões mais humanas, inclusive, né, usando a tecnologia? E também, como que a tecnologia pode ajudar o RH a se aproximar dos colaboradores e não afastar? Né, que o objetivo da tecnologia é agregar, melhorar. Quais são as suas dicas para que, de fato, a gente tenha um RH digital, inovador, mais humano? Bom, eu vou começar com uma pergunta, complementando a sua pergunta, com outra pergunta, eu vou chegar lá na sua resposta. O RH fica muito curioso depois de um evento como esse e fala assim, eu vou chegar na empresa sexta-feira e há uma expectativa. Vocês trazerem alguma coisa, vocês vieram para o Conar, o que vocês trouxeram de novo, né? Ouvimos falar de inteligência artificial, ouvimos falar um monte de coisa, mas o que eu posso levar de prática? Eu trabalharia em 3 pilares, se eu puder fazer alguma recomendação, como trabalhar a IA dentro da nossa empresa, em 3 pilares. Um que é o pilar de aumentar a eficiência... Só um minutinho, Marcelo. Gente, pega o caderninho para anotar. Né? Quem não tiver caderninho, pega o celular que lá vem aula, hein? Vamos anotar. E todo mundo na sexta-feira vai chegar na empresa e já vai ter um plano. Vamos lá. Eu montaria esse plano baseado nesses 3 pilares, que é uso de IA geral, pelo aumento da produtividade da empresa como um todo. Eu tenho uma palestra que eu vou fazer daqui a pouco, que estão todos convidados, que eu trago um exemplo bem legal, que é o guia 4 rodas e um GPS. Então, nós tivemos aí 10 anos, né, os taxistas aqui de São Paulo, para mudar de guias 4 rodas para o GPS. Basicamente é uma nova tecnologia que demorou para ter aquela adaptação e um motorista novo dirige melhor com GPS do que um taxista de 30 anos que conhece todas as ruas, todos os nomes de São Paulo. Bom, essa mesma analogia acontece para tudo. O melhor cara do jurídico seu não vai conseguir analisar um contrato tão bem quanto um júnior que usa o chat GPT. O melhor cara que faz a apresentação lá do marketing não vai fazer uma apresentação melhor. Então, esse é um dos pilares principais, que seria, eu chamo ele de aumentar o número de pessoas que vão migrar do 4 rodas para o GPS. Então, quaisquer que sejam essas ferramentas, então esse é um dos pilares. Um outro pilar seria melhorar a experiência do colaborador usando IA. Então, é o que a gente falou um pouco aqui, todo o atendimento do colaborador
deveria ser possível de ser feito via WhatsApp. Se o colaborador é resistente e prefere lá no RH, é uma decisão dele. Mas, tecnicamente, a empresa oferece de maneira empática toda essa solução. E a terceiro pilar, que é o RH usar com sua própria produtividade. Então, aqui foram alguns exemplos. Descrição de cargo, que hoje é uma coisa muito simples, que vocês provavelmente usam IA, recrutamento e seleção usam IA, mas e o fechamento de uma folha? Que tem empresas aqui que ficam lá até madrugada fechando folhas. Poderia ter um agente. E se eu quiser montar uma avaliação de desempenho, baseado nas últimas tendências de avaliação de desempenho, proponha para mim uma nova metodologia. Então, imagina se eu deixar de conversar com o meu sistema de RH de maneira transacional e puder conversar com ele. Ô, sistema, eu quero fazer uma avaliação de desempenho, como é que você me sugere? Eu quero avaliar com base na minha cultura e ele vai montando a minha avaliação. Então, a LG, não sei se responde a pergunta, a LG entende o futuro da IA como sendo a única interface para todos os sistemas de recursos humanos. É para lá que a nossa estratégia caminha. Então, tanto o funcionário quanto o RH, qualquer operação que essa pessoa precise, ela vai precisar apenas dizer para o WhatsApp o que ela precisa. Ela não vai precisar saber em qual menu que ela precisa entrar, em qual clique que ela precisa entrar. Então isso vai trazer um ganho de produtividade exponencial. Provavelmente hoje parece história de ficção, mas no Conar do ano que vem isso vai ser muito mais realidade, como provavelmente no Conar do ano passado, o que nós estamos falando aqui era futuro. E o que eu estou falando aqui é um futuro muito próximo, que nós, pelo menos enquanto fornecedores, já estamos trabalhando e vamos ajudá-los nesses 3 pilares. Então, só recapitulando, produtividade geral da empresa, aumentar a experiência do colaborador com o IA e aumentar a produtividade do próprio RH com o IA. E aí, dentro desses 3 pilares, dependendo das características de cada empresa, cada uma vai poder derivar suas ações específicas para atuar nessas 3 frentes. Você, Elaine, quais dicas você, nesse contexto aqui que o Marcelo trouxe, você tem alguma coisa para acrescentar? Você, enquanto RH, você tem trabalhado com esses 3 pilares que o Marcelo trouxe? O que eu posso passar para todo mundo que está ouvindo e que está assistindo é que, como RH, né, precisa realmente olhar esse tema com mais profundidade, porque esse é um tema que ele não vai voltar. Então, assim, conheçam de fato sobre as inteligências artificiais que existem, conheçam parceiros que possam trazer isso, né, para dentro da sua operação, porque o ganho é surreal, é algo que a gente não tem, de fato, como ele falou, mensurar. Mas como RH, olhar, né, essas inteligências e colocá-las em práticas, mesmo que pequenas, mas comecem a colocar em prática, né, possam fazer com que isso seja desmembrado dentro da companhia, então para que todo mundo possa começar a ter essa cultura de estar olhando para a inteligência artificial como ajuda, né, e não como algo que vai tirar o emprego das pessoas ou que vai fazer com que as pessoas fiquem mecânicas, muito pelo contrário. Ela vai trazer mais tempo de qualidade para que o RH possa ser protagonista dessa estratégia da companhia. Então, assim, falando como RH, eu acho que eu poderia dar mais dicas, mas o RH, ele precisa olhar de fato para esse tema e se aprofundar. E aí são todos, se preparar. Começar a se preparar e se manter preparado no que tem de inovação. Eu acho que essa, para mim, é a dica mais importante, porque é um desafio nosso de sair do subjetivo para ir para o objetivo. A Elaine trouxe até aqui que eu ia provocar para a gente aqui nesse último bloco, né? Já estamos seguindo aqui para o final do nosso videocast. A Elaine falou muito aí sobre a responsabilidade, como o RH pode liderar essa transformação. Marcelo, eu queria ouvir um pouco de você. Quais são essas habilidades técnicas e analíticas, né, que você entende que o RH precisa desenvolver, que ele precisa buscar, levando em consideração essa curiosidade que a Elaine trouxe, que os nossos colegas, né, precisam ter? O que você indicaria aqui de habilidades técnicas? Bom, o RH deixou de ser só RH, porque antes da inteligência artificial, eu diria que o RH já tem que conhecer um pouco de tecnologia, não como você desenvolve algo, mas como você faz o melhor uso daquilo, né? E com o IA isso acontece da mesma maneira.
Só que a IA chegou de uma maneira diferente, porque é algo que as pessoas não conseguem entender direito. Então, agora eu acho que estão entendendo melhor, com o ChatGPT sendo difundido, então as pessoas conseguem entender melhor. Então, eu diria que para o RH, eu chamo de Chat HRT, os americanos chamam de Chat HRT, HR é de Human Resource, né? Então, basicamente, é o chat de RH. Então, pegar a analogia, é o que o ChatGPT faz para o nosso dia a dia de apresentações e propostas, e você ter um assistente para te ajudar dentro do RH. Então, esse é o caminho. Como a Elaine falou, é difícil para o RH pensar assim, como que eu vou fazer isso? Eu vou envolver o meu TI? Será que o meu TI está antenado nisso? Então, eu diria que é muito mais buscar fornecedores de mercado, a LG tem outros fornecedores no mercado, e também trabalhar com as ferramentas que já existem. Então, no caso, a gente oferece IA para RH, mas o ChatGPT, ferramentas de apresentação, cabe ao RH conhecer essas ferramentas. Elas já são usadas, viu, pessoal? Na empresa de vocês, isso aí não tenha dúvida. Eu acho que a gente já está no estágio de padronização. Então, por exemplo, deve ter 5 ferramentas de apresentação PowerPoint. Uma deve ser a melhor. Então, no início, é o que ela falou, começa pequeno, começa usando. Todo mundo está usando. Mas em determinado momento, algumas empresas já estão no estágio de padronização. Então, eu não quero só usar. Usar, eu já passei desse estágio. Agora eu quero usar da maneira mais otimizada. Então, eu começo a entender como as pessoas estão fazendo uso e criar padrões para que outras pessoas possam já começar no estágio mais avançado de uso daquelas ferramentas. Então, eu diria que sair desse estágio inicial e o próximo estágio é de padronização e disseminação dessas ferramentas para que outras áreas e outras pessoas também possam usufruir, já que muitas já estão usufruindo. Mesmo não sendo algo corporativo, individualmente, com certeza já estão fazendo uso disso. Precisamos ser também, né, os promotores da inovação dentro da nossa organização. Se nós queremos um RH digital, nós temos que levantar essa bandeira com curiosidade, com empatia e com protagonismo. Então, vamos trazer que o IA seja, de fato, uma parceira estratégica do RH, utilizando de forma madura, responsável e com os parceiros adequados. Parceiros internos, né? Procure lideranças, procure a equipe de TI, encontre dentro do seu próprio RH, né, parceiros para promover isso dentro da nossa casa, dentro da nossa organização. E também contem com o LG como parceiro de negócio, que como nosso propósito, queremos sim que cada dia mais o nosso RH seja estratégico. Gente, estamos chegando ao fim. Todo mundo aqui. Foi muito bom. Espero que vocês tenham sim guardado, anotado vários insights. Gostaria de agradecer muito ao Marcelo, a Elaine, uma parceira da LG Lugar de Gente, um exemplo aí de um RH curioso que pratica a transformação. Vocês querem dar um último recado, uma última dica para quem está nos ouvindo, para esse RH que está ansioso por essa transformação? Para finalizar, o RH, ele de fato, ele está num momento assim de transformação, né? Ele está num momento muito bonito de área de fato, de uma estratégia onde a empresa está buscando por isso, está pedindo isso. Então, assim, se eu posso falar sobre o momento do RH hoje, vinculado à questão da inteligência artificial, é que a gente pode fazer muita coisa, a gente pode transformar muita coisa e a gente só precisa dar o primeiro passo. Então, como RH, aproveitem esse momento, porque as empresas estão clamando por ter o RH perto, por tomar decisões também com o RH. Mas a gente precisa estar preparado. A gente precisa se preparar para quando esse momento vier na empresa que você faz parte, você estar preparado e poder ajudar de fato a empresa a crescer, o negócio a prosperar, porque de fato o que a gente faz transforma. Mas a gente sempre vai manter aquele nosso jeitinho, que é o nosso jeito de RH, de cuidar das pessoas. Isso a gente nunca vai perder, independente de todas as transformações que venham surgindo. Meu conselho seria: percam o medo. Essa tecnologia não vai retroceder, só vai avançar e vai avançar rápido. Então, enquanto empresas e enquanto profissionais que podem estar na empresa que vocês estão hoje ou em outras empresas, abracem esse conhecimento, não sejam resistentes. E aí, toda tecnologia tem uma curva de adoção, né? Que são os primeiros, os early adopters que eles chamam, e vai. Então, sejam os early adopters, porque
é fácil perceber que há um caminho sem volta, e quanto mais cedo vocês estiverem, mais próximo, mais familiarizados vocês vão estar com isso e vão ter as experiências para poder implantar em outras empresas e serem referências nesse assunto. Então, mergulhe de cabeça, façam cursos, entendam. Sugiro terem apresentações aqui no CONAR, conheçam as soluções que já existem para vocês verem, porque senão fica parecendo mais uma conversa de videocast, né? Mais uma palestra, e não é verdade. O que eu estou falando são soluções que já existem, já rodam, já ajudam empresas de todo o Brasil. E para você que nos acompanha, não perca. Nós temos uma programação fantástica. Continue ligado no podcast Pra Gente. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações e aproveite, compartilhe esse episódio para aquele colega de RH que está precisando daquele clique na transformação digital. Até mais, muito obrigada!